e dizer que hoje o Estado de São Paulo anuncia que nós, a partir de segunda-feira, avançamos para a fase vermelha do Plano São Paulo. Essa medida que foi tomada hoje pela manhã, através do diálogo com o Centro de Contingência, com a equipe de secretariado e com o governador João Dória, mostra claramente que a medida tomada na fase emergencial, o esforço feito pela população, pelo governo de São Paulo nas últimas semanas, começa a dar resultados. E para isso eu gostaria de fazer aqui uma apresentação bem objetiva para que a imprensa e a população possa compreender exatamente o porquê deste avanço para a fase vermelha do Plano São Paulo, né? Nós tivemos ao longo dessas últimas semanas avanços importantes na contenção da pandemia aqui no estado de São Paulo. É importante lembrar a população que a contenção da pandemia se dá através de algumas estratégias, a principal delas a vacinação. É importante lembrar que das 10 vacinas aplicadas no Brasil, 8 são produzidas aqui pelo Instituto Butantan, pelo governo do estado de São Paulo. A vacinação tem, portanto, um papel fundamental na contenção da pandemia. Além disso, o esforço do governo do estado, em parceria com as entidades filantrópicas, na abertura de leitos. Só nesses últimos 3 meses, ou seja, no ano de 2021, mais de 6.521 leitos foram abertos, leitos de UTI, representando um aumento na capacidade hospitalar de São Paulo de mais de 82%. E, complementarmente, as medidas de distanciamento e isolamento social, né? Com o apoio da população, nós temos tido um resultado concreto nessas medidas de distanciamento. Sobre essas medidas, na próxima tela, nós vamos observar, em relação à vacinação, que São Paulo bate recordes sucessivos de vacinação da sua população. Praticamente, esse número ele era de ontem, no dia de hoje nós temos 93% das vacinas que estão disponíveis aqui no estado de São Paulo já foram aplicadas na população. São Paulo foram aplicadas mais de 7.360.000 doses, né? E o número que toda a população brasileira conhece, de cada 10 vacinas, 8 vacinas são produzidas aqui pelo Instituto Butantan. Na próxima tela nós temos o detalhamento da ampliação de leitos, também muito falada aqui nas coletivas de imprensa do governo de São Paulo. Um esforço enorme da rede pública, da rede privada, da rede filantrópica, que fez com que nós aumentássemos aí em mais de 82% os leitos de UTI no estado de São Paulo. Para efeito de comparação, nós ampliamos esses leitos apenas no ano de 2021, equivalente a países de primeiro mundo, como por exemplo a França, que tem cerca de 6.000 leitos de UTI. Então, um esforço enorme de ampliação de leitos, isso significa equipamentos, isso significa profissionais de saúde, um esforço que tem salvado vidas aqui em São Paulo. E no tocante também ao isolamento social, na próxima tela, nós temos, portanto, um efeito muito prático dessas estratégias, que fez com que, se nós compararmos as semanas epidemiológicas, os 5 dias dessa última semana em relação à semana anterior, nós já tivemos uma queda de internação importante nessa rede hospitalar de São Paulo, da ordem aí de 17%. É a queda nas internações que nos afirma, no dia de hoje, a possibilidade de nós darmos passos adiantes em relação ao controle da epidemia aqui no estado de São Paulo. Nós aprendemos com a fase emergencial, e acho que é importante registrar isso. Por isso, nós vamos manter, eu queria que passasse, por favor, a próxima tela, né? O aprendizado da fase emergencial, que mostra muito, de maneira clara, a causa e o efeito dessas medidas que nós tomamos. Se nós lembrarmos, no dia 7 de março, nós tivemos o início da fase vermelha em São Paulo, e 14 dias depois nós tivemos um efeito muito prático na queda de internações aqui no estado de São Paulo. O que nos permitiu, nessa última semana, desde a sexta-feira passada, pela primeira vez nos
nos últimos 2 meses, uma queda de internação significativa. Mais pessoas tiveram alta do que foram internadas, e aquele número negativo representa justamente isso. Nós estamos tendo, portanto, uma queda de internação e uma desocupação na rede de UTI do nosso estado de São Paulo. Portanto, o anúncio de hoje é que o estado de São Paulo avança da fase emergencial para a fase vermelha, que vai vigorar de 12 a 18 de abril, portanto, a próxima semana. O que nós aprendemos e qual basicamente é a diferença, entre uma fase e outra, Na fase vermelha, que é as regras que nós temos hoje vigentes, nós temos a restrição de atendimento presencial em todos os serviços não essenciais. E estamos incorporando, neste período de fase vermelha, o toque de recolher das 20 horas às 5 horas da manhã, com um reforço na fiscalização. Já falamos sobre as blitz feitas contra festas clandestinas em todo o estado de São Paulo. Também estamos fazendo a recomendação do escalonamento de entrada e saída dos mais diversos setores da economia paulista. É importante nós mantermos esse escalonamento para diminuir o volume de pessoas ao mesmo tempo no transporte público. A continuidade do teletrabalho, que deu resultados, então um apelo para que nós continuemos, principalmente nos serviços administrativos, a fazer o teletrabalho, e a proibição de celebrações religiosas, decisão tomada nesta semana pelo Supremo Tribunal Federal. E qual na prática será as mudanças da fase emergencial para a fase vermelha a partir agora desta segunda-feira? A permissão de eventos esportivos profissionais sem público e a partir das 20 horas, lembrando que esse foi fruto de um entendimento entre a Federação Paulista, por exemplo, de futebol com o Ministério Público. Nós tínhamos a recomendação do Centro de Contingência em relação a partidas sem público permitidas, com protocolos sanitários. O Ministério Público de São Paulo entendeu uma recomendação diferente, amadureceu ao longo dessas últimas semanas e com novos protocolos. E com este horário de 20 horas, autoriza novamente a volta do esporte coletivo profissional, lembrando, sem torcida, apenas com a transmissão pelos veículos de comunicação. Uma outra mudança importante para comércio e alimentação é a permissão do que nós conhecemos como takeaway, a retirada de produtos e alimentos nas lojas e também nos restaurantes, e a liberação de lojas de comércio de material de construção civil, permitindo atendimento presencial nessas lojas. Então, basicamente, essa última tela faz uma comparação clara dos aprendizados da fase emergencial que nós estamos incorporando na fase vermelha e as mudanças que nós teremos objetivas em relação à fase vermelha que vigora a partir de segunda-feira.